Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Batista, para o estudo de O Livro dos Espíritos, da obra codificada por Allan Kardec. A paz do Senhor nos guarde, nos abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E que possamos fazer do tempo esta dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais, para que a nossa caminhada seja cada dia mais firme e consistente na conquista dos valores morais que nos levarão à verdadeira felicidade. Hoje estamos aqui com a presença de Marcelo Aranda. Energias curativas para todos que nos escutam. E Leir Storti. Queridos amigos, paz e felicidade e harmonia nos lares de todos. Uma informação para a turma que nos ouve, viu? Leir é o pai do Marcelo. Tá? Eu adoro os dois, sinceramente, impressionante. O Marcelo, o homem do vozeirão. E o Leir é aquela voz assim do paizão. Não, a imagem que o Leir me passa tem o grande paizão, sabe como é que é? Sim. Hein? Não é não? É verdade. É aquele pai carinhoso. Em verdade, eu tenho um grande amor por ele. E é eu uma por honra ele. estar ao lado dele. É isso aí, esses reencontros depois de outras vidas, né? Então, vamos ao trabalho, tá? Capítulo 14 da introdução. Então, vamos ler aqui. Passaríamos de leve sobre a objeção de alguns céticos, a propósito das falhas ortográficas cometidas por certos espíritos, se ela não desse margem a uma observação essencial. Então veja que ele está comentando aqui sobre algumas pessoas que olham às vezes os erros das psicografias, né, as escritas, palavras sem acento, sem vírgulas. E ele complementa. A ortografia deles, cumpre dizê-lo, nem sempre é impecável, mas é preciso ter a razão muito estreita para se fazer disto objeto de crítica séria, dizendo que, uma vez que os espíritos tudo sabem, devem saber ortografia. Então vejam que estamos olhando apenas a forma, né? Então a forma é esta, né? Quando a gente estuda através do livro dos médiuns os detalhes da mediunidade, entenderemos melhor essa questão que o Kardec traz aqui na introdução, né? E ele vai continuar aqui nos explicando. Poderíamos opor-lhes inúmeros pecados desse gênero, cometidos por mais de um sábio da terra, o que em nada lhes diminui o mérito, né? Então a gente pode dizer que outros também, grandes pensadores, cientistas, filósofos, também às vezes cometem erros deste tipo. Para os espíritos, principalmente para os espíritos superiores, a ideia é tudo, a forma nada é. Libertos da matéria, sua linguagem é rápida como o pensamento, pois que são os próprios pensamentos que se comunicam sem intermediário. Então veja que interessante isso, né? Ele diz que fora da matéria, quer dizer, desencarnados, a linguagem não é mais a palavra articulada pelo vento, né? Pelo sopro, né? Mas o pensamento. Então ninguém precisa falar, mas pensando, o pensamento chega até todos. Devem, pois, sentir-se muito pouco à vontade quando são obrigados, para se comunicarem conosco,
a se servirem das longas formas e embaraçosas da linguagem humana e, sobretudo, a lutarem com a insuficiência e a imperfeição dessa linguagem para exprimirem todas as ideias. É o que eles próprios dizem. Vejam que interessante, né? Essa dificuldade no nosso linguajar material. Por isso, é curioso observar os meios de que muitas vezes se servem para atenuarem esse inconveniente. O mesmo se daria conosco se tivéssemos de nos exprimir num idioma mais extenso, em palavras e expressões, e mais pobre em fraseados do que o nosso. É a dificuldade sentida pelo homem de gênio, que se impacienta com a lentidão da pena, sempre muito atrasada em relação ao seu pensamento. É compreensível, diante disto, que os espíritos liguem pouca importância à puerilidade da ortografia, sobretudo quando se trata de ensino importante. Então veja que importante esse detalhe. Já não é maravilhoso, aliás, que se exprimam indiferentemente em todas as línguas e as compreendam todas? Imagina, né? Não se conclui daí, no entanto, que a correção convencional da linguagem lhes seja desconhecida, pois a observam quando necessário. Então veja que eles tenham cuidado, quando necessário. É assim, por exemplo, que a poesia, por eles ditada, desafiaria quase sempre a crítica do mais meticuloso purista, e isso a despeito da ignorância do médium. Eu gosto sempre de lembrar, quando se fala sobre essas questões, do Chico, quando ele psicografava Humberto de Campos, que ele dizia que os pensamentos de Humberto de Campos eram tão refinados, tão rebuscados, que ele não entendia nada. E aí ele dizia assim, seu Humberto, o senhor, eu vou ficar aqui quietinho aqui, o senhor pega a minha mão e escreve do seu jeito, porque o senhor tem um palavrório muito complicado, eu não consigo colocar com precisão. Né? Veja que fantástico isso. E ao mesmo tempo o contrário, às vezes tem espíritos que têm palavras mais simples e expressam então por frases mais emblemáticas, sintetizando uma ideia. Então a gente vê várias mensagens do Chico também, né, em livros de mensagem pequena, você vê que às vezes 5 frases ou 5 parágrafos sintetizam um conhecimento gigantesco. Por quê? Porque não é o palavrório, não são as palavras rebuscadas, mas a ideia, o pensamento central que é canalizado naquelas poucas palavras. Importante aqui também observar, nos capítulos anteriores dessa introdução, aqui o professor procurou observar com o mentor a nossa dificuldade cultural, como estamos espalhados em todos os quadrantes do mundo, cada povo, cada cultura, cada jeito de se expressar, e a consideração do egoísmo do espírito ainda atrasado e agarrado à vida material. Criticou-se a forma de expressar, e aqui ele traz a crítica no sentido da nossa gramática, a maneira de escrever. É importante que isso tudo seja colocado em último plano, porque o que importa é a essência da comunicação escrita ou das variadas formas de se trazerem o ensinamento. E ele traz aqui, explicando que para o espírito em si, quando você consegue elevar-se um pouco mais, a forma como vai ser apresentada não se deve dar muita importância. O que importa é o fundo, é a essência da mensagem com que ela foi trazida. É a partir daí, então, que vamos transformando tudo isso em forma de ensinamento, de aprendizado. Então ele diz que para os espíritos, principalmente,
os superiores, a ideia é tudo, significa a essência do que está escrito. E aí entra o respeito entre nós para não nos injuriarmos, como disse o apóstolo do passado, Sócrates, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, na parte segunda, que é a doutrina de Sócrates. Ele vem dizer ali sobre essa questão de nos respeitarmos e não nos injuriarmos, explicando que aquele que alega saber muito, na verdade, não sabe nada a respeito da verdade. Aliás, em matéria de desconhecimento, nós estamos sozinhos. Mas um negócio que na medida, é interessante, me faz lembrar uma expressão que eu li uma vez num livro em que havia um pai que educava o filho com todo carinho, e o filho, sabendo que o pai é um homem muito ativo, isso vê na época da Idade Média, o pai tinha o seu pedacinho de terra, que ele plantava, que ele cuidava, tudo isso, e é todo cercado de montanhas. E ele trabalhava com afinco todo o período de primavera, verão e até outono para poder colher, acumulava os recursos dos alimentos dentro dos seus celeiros e tinha a preocupação de distribuir os recursos para todos aqueles que eram seus amigos, tal. E o filho queria ir voar mais alto. Em um determinado momento ele pediu: pai, eu quero conhecer as nossas montanhas aqui atrás, são maravilhosas. Bom, então tá bom, vou chamar um amigo meu, que ele é caçador, ele conhece bem essa região. Você aceita? Não, perfeitamente, vou com ele. Aí foram, subiram a montanha, subiram. Quando chegou no topo da montanha, quando se abriram as nuvens do topo da montanha, ele olhou e se decepcionou e desceu. E chegou para o pai e disse: você já conhecia a montanha, não conhecia? Não, conheço aquilo que me foi possível conhecer. Pois é, eu cheguei lá no topo da montanha, junto com o caçador, e descobri que quando as nuvens se descortinaram, que havia uma montanha ainda maior ainda, que eu teria que descer aquela que eu subi com tanto esforço para poder subir a outra. E o caçador me disse: para além dessas, existem muitas outras. Aí, o que eu vou fazer? Mas você já descobriu aquilo que é o essencial. Há muito a aprender. O seu pai já aprendeu. Como assim? Ele planta, ele colhe, ele cria, ele gera recursos para servir. Só isso. Então, é exatamente por aí que a coisa tem que ir. Vamos à nossa vinheta. Rádio Rio de Janeiro. Prestemos atenção à música espírita. Dia 4 de junho, às 16 horas, na Fraice, em Higienópolis, a nossa rádio estará fazendo um evento. A música espírita está no ar, a 5ª edição. Para quem gosta de música, não existe nada melhor. E o mais importante é elevar-nos a espiritualidade através da música. Que o Papai do Céu nos guarde e nos abençoe. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com o estudo de O Livro dos Espíritos, na apresentação de João Batista. Sejam estreando, essa é uma história contada por um autor nórdico. Não me lembro exatamente quem é que escreveu isso, mas acho que foi Strindberg, se eu não me engano. Mas a história realmente é bastante emblemática. Quanto mais a gente aprende, mais a gente descobre o tamanho da nossa ignorância.
Verdade. O negócio é esse. E somos obrigados a aprender. É Temos que imperativo saber. E aí a gente consegue compreender o tempo que se levou para que a Terra chegasse à condição que nós estamos agora. E a responsabilidade que nós temos para com ela. E para com os nossos irmãos de humanidade. E a gente para e reflete que, por mais conhecimentos que nós tenhamos, nós não podemos nunca nos esquecer daqueles que nos compartilham experiência de vida nessa condição de contemporaneidade que nós estamos agora. Eu tenho uma preocupação muito grande com relação a isso, porque nós estamos dando por demais importância à tecnologia e não à busca do conhecimento e compreendermos-nos interiormente. E quando se fala de buscar conhecimento, muita gente, você tendo conhecimento, você tem poder. Não é isso. O conhecimento é para que você possa servir. Porque, na verdade, aquilo que você coloca dentro da sua mente e dentro do seu coração, ninguém tira. Verdade. E você tendo a capacidade de servir, você tendo a capacidade de fazer algo, você muda o meio à sua volta. Existe aqui uma preocupação, conforme diz Kardec, com a ortografia. E aí, interessante e sintomático, o primeiro livro publicado pelo Chico Xavier em 1932 foi Parmenas de Além Túmulo. Causou uma celeuma enorme, porque naquela época lia-se muito mais. Lia-se muita poesia. Né? Lia-se muito mais. Não havia aquela divulgação pelo rádio. Então a palavra escrita tinha um peso enorme. Então, causou uma celeuma enorme. Por quê? Como um rapaz de 22 anos publica um cartapácio daquele tamanho, de mais de 400 páginas, com o estilo de vários autores diferentes, brasileiros, portugueses, sendo que um dos mais difíceis de interpretar e entender, que é Augusto dos Anjos, que tinha toda uma estrutura vocabular lavrada na ciência, que ele é um positivista. Então a gente para e reflete, meu Deus do céu, como é que um garoto de 22 anos, de repente, assim, publica um livro desse? Aí chega um crítico literário, Agripino Grieco, que se confessava um materialista, por convicção, e diz assim: não conheço o senhor Francisco Cândido Xavier, mas sei do seguinte: se ele é um imitador desses poetas, ele é o maior imitador que a história já conheceu. E, honestamente, pelo talento demonstrado como imitador, seria melhor que a nossa Academia Brasileira de Letras cedesse a ele todas as cadeiras pelo conhecimento demonstrado nesta obra. Foi uma bomba que explodiu na cara de todo mundo naquela época. E pouco tempo depois, com as obras de Humberto de Campos, ele sofreu o processo da família de Humberto de Campos, que o levou a passar a se denominar o irmão X. Isso
terminou em 1943. A gente para e reflete, porque existe um estudo atualmente que nos diz o seguinte: existem 3 abordagens do Espiritismo dentro do idioma português brasileiro. Uma que é a abordagem kardeciana, que é o Espiritismo, filosofia e ciência. Existe um Espiritismo que a autora, que é antropóloga, chama de Espiritismo católico, pelo fato de seguir uma vertente religiosa. Tudo bem, a autora chamou assim, porque o Chico nunca assumiu uma posição proselitista. Ele é amigo de um padre que desencarnou, e depois o outro padre que veio substituir esse padre começou a profligar e criticar todo aquele trabalho que ele fazia de caridade, dizendo que a casa dele é a casa do demônio. E ele prosseguiu silenciosamente no seu trabalho, mesmo com toda a crítica que recebia. E aí, a gente para e reflete. Ele serviu a vida inteira. Analisando-se a vida do Chico Xavier, percebe-se nitidamente que, desde a infância, com o óbito da mãe aos 5 anos de idade, primeiro que ele sofreu muito nas mãos da madrinha, e depois ele teve um outro anjo junto dele, que foi a madrasta, que ele amou profundamente, da mesma maneira como amou a mãe. Meu Deus do céu, vivendo a vida que ele viveu dentro da cidade de Pedro Leopoldo, uma cidade interiorzão de Minas Gerais, no início do século XX. Meu Deus do céu, peraí. Aí o sujeito vai psicografar mais de 400 obras, a vida inteira, todas elas com conteúdo fora do comum, não recebe 1 centavo de obras que venderam milhões e milhões e milhões de exemplares. Vamos discutir ortografia por quê? Não, e esse mesmo caso a gente pode pegar para outras formas de se expressar dos espíritos, né? Na Umbanda, Candomblé. Será que seremos os mesmos céticos? Porque os céticos do passado reclamavam da ortografia. Nós reclamaremos se a expressão, as palavras, o palavrório é diferenciado? Olha, vale considerar a expressão que essa pesquisadora utilizou, espiritismo católico. A própria palavra inicial, como falamos antes, toda ela na nossa ortografia, nossa linguagem brasileira, começou com a linguagem francesa, quando o professor criou essa expressão, espiritisme. Quando ele coloca aquele sufixo, ele abriu para o mundo uma janela de compreensão que toda palavra que eu queira abrir como um centro de pesquisa é universal à ciência. Então, considerando essa visão maior nos limites culturais do povo, que pegou essa mesma expressão e está dando uma consideração única de religião, se observarmos na essência do que ela quis colocar, todas as religiões no mundo inteiro foram sendo transformadas em espiritualistas, porque o espírito em si, a sua essência de realidade, começou a ser inserida nos primeiros momentos da vida na Terra. Eu considero tendo tudo isso naquelas questões 221 e 222 do Livro dos Espíritos. O professor ficou preocupado, interessado com isso, para deixar para a posteridade, e perguntou quanto ao tempo dessa religião. E o instrutor respondeu: é a mais antiga que existe na face da Terra, tão antiga quanto a idade do próprio mundo. E aqui estamos falando da maneira de falar e escrever. Exatamente. Então, reflitamos a respeito, que o Papai do Céu nos guarde, nos abençoe, hoje, agora e para tudo sempre. Que louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,
e que possamos fazer do tempo esta dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais para que a nossa caminhada seja cada dia mais firme e consistente na conquista dos valores espirituais que nos levarão à verdadeira felicidade. Graças a Deus. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Antônio de Pádua Barbosa e Marta Batista. Muito boa noite, meus caros amigos. Estamos aqui de volta ao programa Luz na Penumbra, no qual nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Estamos aqui, Marta Batista, Pablo e eu, para dar um procedimento a esta tarefa. Nós estamos aqui no capítulo 5º do livro, Bem-aventurados os aflitos, e nós vamos dar prosseguimento no estudo a partir de seu item 6º. Tarefa que caberá a Marta desenvolver para nós na noite de hoje. Tudo bem, Marta? Tudo bem, Tony. Vamos dar prosseguimento, então, a este tema do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, e esse tema de hoje é causas anteriores das aflições. Então, nós já vimos as causas atuais no outro programa, e agora cabe-nos ver as causas anteriores, aquelas que não estão expostas, explícitas, e que você se pergunta, mas não é possível, né? Por que eu estou passando por isso? Então essas são as causas anteriores das aflições. Então vamos ver o que Kardec nos fala sobre isso. Ele nos diz: entretanto, se existem males dos quais o homem é a principal causa nesta vida, existem outros aos quais, pelo menos aparentemente, ele é completamente estranho e que parecem atingi-lo como por fatalidade. Quer dizer, então, a pessoa fica achando que aquilo ali, meu Deus, aquilo desceu sobre mim, caiu sobre mim como um paraquedas e eu não sei, né, o que é isso, por que eu estou passando por isso. E ele diz, parece até atingi-lo como por uma fatalidade. Tal é, por exemplo, a perda de entes queridos e a daqueles que sustentam a família. Tais são ainda os acidentes que nenhuma precaução poderia impedir. Os reveses da fortuna, que frustram todas as medidas de prudência, as catástrofes naturais, as enfermidades de nascença, principalmente aquelas que tiram de tantos infelizes a possibilidade de ganhar sua vida pelo trabalho. As deformidades, a idiotia, o cretinismo, etc. Aqueles que nascem em semelhantes condições seguramente não fizeram nada nesta vida para merecer, sem compensação, uma sorte tão triste que não podiam evitar, que são incapazes de mudar por si mesmos e que os coloca sob a dependência da caridade pública. Porque, pois, seres tão desgraçados, enquanto que ao lado, sob o mesmo teto, na mesma família, outros são favorecidos sob todos os aspectos. Então, nós vamos ver o porquê de tudo isso, né? De tantas coisas que aparentemente nós não encontramos causas, mas por quê? E aí vem aquela pergunta, né, que muitas vezes a gente ouve, por que eu passar por isso? Quando, na verdade, é como explica Kardec aqui para nós. Todas essas questões não têm causa aparente nesta encarnação, nesta existência.
Então, o objetivo desse tema, né, estudar as causas anteriores das aflições, é justamente de nós nos esclarecermos acerca, né, de que os tumultos, os tormentos que nos afligem, decorrem de erros praticados por nós mesmos nesta ou em outra vida. No caso aqui, como não há explicação nenhuma plausível nesta existência, em outras existências, em outras vidas. E dessas provas, né, buscadas para nos levar ao progresso, destacamos a ação da justiça divina e a distribuição destas parcelas de sofrimento e o seu efeito salutar, né, no aperfeiçoamento de cada espírito. Então, o objetivo é esse, para que nós possamos atender à lei de justiça, que, lógico, a lei de justiça envolve e atende a todos e atinge a todos, não necessariamente na mesma existência em que o erro é praticado, mas temos aí, né, uma esteira de existências para que isso aconteça. Então, quando não localizamos o motivo nesta existência do sofrimento que a gente passa, com certeza está em outras. E, lógico, isso vai acontecer para que nós atendamos à justiça divina, porque erramos, prejudicamos pessoas, e isso precisa ser ressarcido, e, lógico, neste evento nós aprendemos, nós desenvolvemos o progresso, o aperfeiçoamento do espírito, porque aprendemos aquilo que não foi correto e que fizemos. Então ele segue. O que dizer, enfim, dessas crianças que morrem com muito pouca idade e que da vida só conheceram sofrimentos? Esses são problemas que nenhuma filosofia ainda pôde resolver. Anomalias que nenhuma religião pôde justificar e que seriam a negação da bondade, da justiça e da providência de Deus, na hipótese de que a alma foi criada ao mesmo tempo que o corpo e que sua sorte estivesse irrevogavelmente fixada após uma estada de alguns instantes sobre a terra. Que fizeram essas almas que acabam de sair das mãos do Criador para sofrerem tantas misérias neste mundo? É merecer no futuro uma recompensa ou uma punição qualquer, porquanto não puderam fazer nem o bem nem o mal. Quer dizer, então, crianças que nascem com problemas sérios, né, que têm doenças incuráveis e que já nascem com esse problema, a gente se questiona, né, o que elas fizeram nessa existência para que merecessem essa prova, essa expiação. Então, com certeza, elas nada fizeram nessa existência, porque acabaram de nascer. Mas algo, não houve tempo de praticar, como ele diz aqui, nem fazer o bem nem o mal, né? Mas no passado, alguma coisa eles fizeram para gerar aquela causa. E a consequência, nessa atual existência, são essas dificuldades, essas dores, esses sofrimentos. E ele segue: no entanto, em virtude do axioma todo efeito tem uma causa, essas misérias são efeitos que devem ter uma causa, e desde que se admita um Deus justo, essa causa deve ser justa. Ora, como a causa sempre precede o efeito, já que ela não está na vida atual, deve ser anterior a esta vida. Isto é, pertencer a uma existência precedente. Por outro lado, Deus não pune o bem que se fez, nem o mal que não se fez. Quer dizer, se Deus está fazendo através de suas leis a justiça acontecer, e lógico, Deus não pune o mal que não se fez, e nem o bem que se fez, porque o bem não pode ser punido, ele só pode ser aplaudido e agraciado. E ele, então, claro que essa causa, esse efeito tem uma causa inteligente e justa, porque Deus é justo. Então é interessante a gente ir
né, seguindo aos pouquinhos com esse raciocínio de Kardec, para que a gente chegue à conclusão de que não há injustiças acontecendo conosco, né? Não há injustiça. Algo aconteceu. Ah, mas eu nem sei o que é. Bom, tudo bem, você não sabe. E nós vamos ver mais adiante que as causas, né, do esquecimento do passado, Kardec vai desenvolver aqui, e os motivos de resignação. Por quê? Porque até é bom a gente nem saber. A gente pode até ter uma ideia, fazer algum tipo de reflexão acerca, mas na maioria das vezes nem é bom saber, porque nós iríamos ficar chocados. Então, o que interessa saber é que se Deus não pune o bem que se faz e nem o mal que não se fez, é evidente que essa causa é justa e, sendo justa, cabe-nos então termos resignação, cabe-nos termos paciência para superarmos aquela dificuldade. Então, vamos desenvolver aí não só a resignação, como a paciência. Então, olha como nós já estamos trabalhando, né, movimentos que nos levarão a um progresso, a uma melhoria. Então, não podemos reclamar. E a reclamação, logicamente, vai fazer com que a gente perca tudo que estaria recebendo já de crescimento, caso entendêssemos, basta entendermos que Deus é justo e que Ele não iria infligir a nós nada que não fosse justo. Então ele diz: por outro lado, Deus não punindo o bem que se fez, nem o mal que não se fez, se somos punidos é porque fizemos o mal. Se não fizemos o mal nesta vida, nós o fizemos em outra. Esta é uma alternativa que é impossível escapar e na qual a lógica diz de que lado está a justiça de Deus. Quer dizer, nós temos que chegar a essa inferência, não há outra a chegar, desde que você entenda e não tenha dúvidas de que Deus é sempre justo e que Ele jamais permitiria que você passasse por certas coisas se não houvesse ali uma justiça operando sobre você. Portanto, o homem nem sempre é punido ou completamente punido na sua existência presente, mas jamais escapa às consequências de suas faltas. A prosperidade daquele que é mau é apenas momentânea. E se ele não sofrer hoje as consequências dos males cometidos, sofrerá amanhã. Porquanto aquele que sofre está resgatando os erros do seu passado. A desgraça, que à primeira vista parece imerecida, tem, pois, a sua razão de ser. E aquele que sofre sempre pode dizer: perdoa-me, Senhor, porque pequei. Então, é importante que a gente não tenha dúvidas acerca da bondade de Deus e da justiça de Deus, da perfeição da justiça de Deus. E, lógico, se você chega a essa conclusão e não tem dúvidas acerca disso, você só pode constatar que você pecou, errou, e por isso você pede perdão a Deus para que Ele, então, amenize ou te fortaleça para você ultrapassar aquelas provas. Então é importante, né, a gente entender que quando nós, como ele diz aqui, né, se estamos passando por alguma dificuldade, é porque, na verdade, nós erramos. Isso é importante a gente constatar. Ao invés de a gente ficar com aquele questionamento, por que eu? E por que isso foi acontecer justo comigo? Não, é entender que Deus é perfeito e na sua perfeição Ele é justo e bondoso. Então, se você está passando por aquilo, até mesmo, talvez você devesse passar por coisa até mais difícil. Mas em sua misericórdia, em sua bondade, Ele ameniza. Ameniza e você passa, então, de uma forma mais, menos intensa. Né? Ele segue: tanto os sofrimentos devidos a causas anteriores, como os resultados das faltas atuais, são muitas vezes a consequência natural da falta cometida. Ou seja,
por uma justiça distributiva, rigorosa. O homem sofre o que fez os outros sofrerem. Se foi duro e desumano, poderá a seu turno ser tratado desumana e duramente. Se foi orgulhoso, poderá nascer em condições humilhantes. Se foi avaro, egoísta ou fez mau uso da sua fortuna, poderá ser privado do necessário. Se foi mau filho, poderá sofrer com seus filhos, e etc. Bom, então, é importante também que a gente perceba que essa justiça, ela é uma justiça, como ele diz aqui, é distributiva e é rigorosa. E é justamente você vai passar por aquilo que você fez outros passarem. No caso aqui, nas causas anteriores, em vidas pregressas. Agora, aquele então que sofre muito pode constatar que sofre muito porque errou muito, né? E ele deve então agradecer a Deus a oportunidade que está tendo de passar por certas coisas de maneira que ele vai aprender, ele vai crescer naquelas situações e vai com certeza não mais infligir aos outros aquilo que ele fez no passado. E que agora ele está recebendo e sentindo na pele como é ruim, como é difícil e como é doloroso. E podemos também constatar que aquele que passa por certas coisas, muitas vezes, se ele tem uma postura de reclamação, de queixume, com certeza ele está passando por uma expiação. Mas existe também aquele que passa por dores e sofrimentos intensos, mas que não constitui uma expiação, e sim uma prova, pedida por ele mesmo ou por ela mesma, né, para que ele cresça, para que ele progrida. Né? Então ele vai evoluir, vai progredir, e a gente vê isso quando observa que a pessoa não reclama. Quer dizer, é um pedido consciente de que aquilo vai ser difícil, doloroso, sem dúvida, porém vai ajudá-lo a crescer, a progredir espiritualmente. Então você observa. Então por isso a gente percebe que também não é necessário e muito menos correto você avaliar, né, e tirar ali uma fotografia do sofrimento humano e dizer, também, né, deve ter feito isso, aquilo, não. A gente pode até fazer essa avaliação para nós mesmos, né, olha, não sei, talvez, se eu passo por essa situação, quem sabe, né, usei minha inteligência de forma inadequada, enfim, e várias outras questões, mas você não pode fazer uma avaliação dessa do sofrimento alheio. Por quê? Porque, como nós falamos aqui, ele pode não estar passando por uma expiação, e sim por uma prova que ele pediu para passar. Então, vamos cometer em vários erros, né? Vamos errar porque estamos avaliando, julgando o próximo, vamos errar porque, com certeza, nada daquilo que a gente achou tinha acontecido com a pessoa. Muito pelo contrário, a pessoa está passando ali por uma prova que ela mesma pediu para progredir, além de não ser caridoso, né? Então, com certeza vamos observando, né, dentro dessa visão, dessa postura que Kardec nos apresenta, o como é importante a gente ter esse conhecimento de vidas pregressas e de que existem causas anteriores das aflições. E ele diz, assim, pela pluralidade das existências e pela destinação da Terra como mundo expiratório, explicam-se anomalias que a divisão da felicidade e da infelicidade apresenta entre os bons e os maus aqui em nosso planeta. Essas anomalias só existem na aparência, porque são consideradas apenas sob o ponto de vista da vida presente. Porém, se nos elevarmos pelo pensamento de um modo a abranger uma série de existências, veremos que a cada um é dado o que merece, sem prejuízo do que lhe cabe no mundo dos espíritos, e que a justiça de Deus
nunca é interrompida. Né? Muitas vezes a gente fala, né, diante de certas injustiças, até mesmo em relação a crimes, que a gente diz, meu Deus, que absurdo, sabe? Eu tinha que ver essa criatura pagar aqui, né? Mas não, a justiça divina não é interrompida. Está aqui bem claro, Kardec atesta isso. E nós só passamos pelaquilo que merecemos, por aquilo que nós, na realidade, ou porque pedimos para passar e progredir, ou porque de fato estamos expiando algo que fizemos de forma equivocada no passado. O homem jamais deve perder de vista que está em um mundo inferior, onde é mantido pelas suas imperfeições. A cada infortúnio, ele deve dizer a si mesmo que se pertencesse a um mundo mais avançado, isso não lhe aconteceria, e que só depende dele mesmo não voltar à Terra, trabalhando pelo seu aperfeiçoamento. Então, olha que coisa interessante, como Kardec, através do raciocínio, da lógica, como ele nos leva, né, de forma indutiva e dedutiva também, a percebermos a justiça e a bondade de Deus. Então isso é muito importante, porque nós não somos compelidos a acreditar em algo que nos é imposto. Olha, Deus é bom, Deus é justo, você tem que entender isso. E pronto. Não. Ele vai nos mostrando e fazendo com que a gente raciocine, e através da sua lógica, ele nos traz raciocínios que nos mostram, né, que Deus não só é justo, não interrompendo o seu processo de justiça, quer dizer, aquele que errou vai ter que ser responsabilizado pelo erro que cometeu, mas também porque nós seremos justiçados, caso alguém tenha nos prejudicado. E o mesmo acontece em relação de nós para com os outros, né? Nós teremos que passar pelo crivo da justiça para merecermos depois a misericórdia e o perdão. E ele segue aqui: as tribulações da vida podem ser impostas a espíritos endurecidos ou muito ignorantes, para fazerem uma escolha com conhecimento de causa, mas essas tribulações são livremente colhidas e aceitas por espíritos arrependidos que desejam reparar o mal que fizeram e se exercitarem em proceder melhor. Esse é o caso daquele que, tendo feito mal à sua tarefa, pede para recomeçá-la, a fim de não perder o benefício do seu trabalho. Quer dizer, não só você não perde o conteúdo, né, pedagógico, porque você retoma esse conteúdo pedagógico em outra existência, do ponto que você parou, como aquele que sofreu pelo teu erro também será justiçado. Não tem a interrupção, não acontece. É gente que pensa que houve ali uma interrupção. E ele segue: portanto, essas tribulações são ao mesmo tempo expiações que castigam pelo passado e provas que preparam para o futuro. Rendamos graças a Deus que em sua bondade concede ao homem a faculdade de poder reparar seus erros e não o condena de forma irremediável na primeira falta cometida. Então, é sempre um processo pedagógico misericordioso que nos dá a condição não só de reparar os erros, mas sobretudo os de aprender com esses erros e, logicamente, não errar mais. E aqueles que sofreram as consequências dos nossos erros, lógicos que são justiçados, né? E não se sentem mais, não se sentirão, quando voltarem à erradicidade, não se sentirão mais injustiçados. Bom, nós temos ainda 2 itens que não dá tempo de terminarmos, é muito grande esse tema. Vamos ficando por aqui, desejando a todos uma ótima noite e muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus,
dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.